Então, assim, o Cruzeiro não tem sido um adversário que impõe medo na gente, impõe dificuldade pra gente. Acho que o Cruzeiro, pros clubes, ele é como se fosse o Rogério Ceni pra gente, que quase sempre perde e quase nunca consegue ganhar do Flamengo, né? Não é que quase sempre perca, mas não ganha do Flamengo há muito tempo. Isso por si só não diz muita coisa, porque, enfim, esses tabus estão aí para ser quebrados. Mas o Flamengo, com um time muito enfraquecido por conta da final que a gente tem pela frente, aí você, obviamente, vai acabar poupando jogadores importantes. E por conta das lesões que a gente tem, pô, se a gente for lembrar as lesões aí do Flamengo, a gente tem o próprio De La Cruz lesionado, enfim, Pedro, Cebola, Luiz Araújo, que daqui a pouco volta também, Vinha e por aí vai. A gente tem uma porrada de jogador afastado por conta de lesão, então era um Flamengo ali completamente destruído, mas por conta de uma organização tática hoje melhor do Flamengo, a gente conseguiu conter o Cruzeiro no início do jogo, e é uma característica comum quando você joga fora de casa com um time que precisa até vencer, porque não tem ganhado dentro de casa mais, não tem ganhado mais no Campeonato Brasileiro, então precisa vencer. O adversário viu que o Flamengo estava vindo enfraquecido por conta dos jogadores machucados e por conta dos jogadores que estavam sendo poupados pensando na final, então ali era uma boa oportunidade do Cruzeiro de repente até mudar esse ambiente deles ali de não conseguir ganhar no Campeonato Brasileiro. Então eles impuseram um pouco o jogo deles no início do jogo. O Flamengo conseguiu suportar relativamente bem ali. Depois o jogo ficou um jogo meio sem dono. O Flamengo tentando propor o jogo vez ou outra. E o Flamengo até conseguiu propor o jogo vez ou outra ali. O Flamengo não conseguiu finalizar tanto. É difícil do Flamengo também finalizar quando os nossos atacantes não vivem boa fase, nenhum deles. Eu acho que de todos os jogos do Flamengo recente, a única exceção foi o 3-1 contra o Atlético Mineiro, que teve uma atuação digna da fase razoável para boa do Gabigol, quando ele estava numa fase ainda respeitável ali, e aí ele acaba sendo impactante nesse jogo. Mas o Flamengo ainda peca com finalizações, principalmente tirando os jogadores mais importantes do time. E mesmo assim o Flamengo não foi tão atacado assim, não foi colocado contra as cordas em nenhum momento no jogo ali. No segundo tempo, na metade do segundo tempo para o final, aí realmente o Flamengo é um pouco mais atacado, mas aí é aquilo que a gente já está acostumado a ver, cara. O Flamengo é um time que está definhando fisicamente, principalmente nesse cenário onde você não tem, sei lá, 15 jogadores ali, somando os poupados com os titulares. E aí o time começa a se desestabilizar fisicamente, isso vai fazer com que o adversário consiga ter mais o controle do jogo, mas mesmo que o adversário tenha o controle da bola, da posse, das ações, se o teu time conseguir se postar defensivamente bem, você vai conseguir neutralizar essas ameaças e vai fazer com que o teu goleiro trabalhe pouco, e foi o que aconteceu. O Rossi não fez defesas milagrosas ali para salvar o Flamengo. Então, assim, eu acho que olhando para todo o contexto, o jogo do Flamengo foi um jogo decente, olhando para o contexto e entendendo que quando o Flamengo jogar bem, ele não vai necessariamente golear o adversário. Em alguns momentos, jogar bem significa reconhecer o contexto, se preparar para esse contexto e tentar oferecer um jogo ali mais compatível com aquilo que for possível naquele momento. E eu acho que isso o Flamengo tem feito. Tudo bem que o gol, ele não é um gol onde o Flamengo constrói o gol, ele é uma eventualidade por conta de um episódio de genialidade de um jogador, mas enfim, isso também faz parte do futebol, e o Flamengo soube administrar esse resultado até o final, então eu acho que aí tem mais o mérito da organização e tudo mais para a gente não ser tão atacado. Se a gente não tivesse pecado num lance fortuito ali contra o... Num lance fortuito não, num lance individual ali contra o Internacional, a gente talvez tivesse mais 2 pontos, e aí essa disputa pelo título hoje tivesse uma possibilidade matemática mais próxima do racional do que da loucura, né? Porque hoje a gente pensar que o Flamengo vai conseguir somar os 18 pontos e o Botafogo não vai, e o Botafogo vai perder 9 pontos, que é essa diferença que ele tem para o Flamengo, é uma mentalidade bem otimista, assim. Eu acho que hoje é mais difícil o Botafogo perder esse título do que era no ano passado. Mesmo que o ano passado Mata ele não tivesse arrombado. Oi?
Não queima etapa não, a gente tá sem tema, viado. Do jogo arrombado. Acabou, Foca aí. acabou. Acabou meu comentário. E não, e o que você achou do. Eu vi três jogadores, quatro jogadores. Eu queria que você falasse esses quatro. Davi Luiz, um gol de falta que a gente não está acostumado a fazer. Na verdade, o futebol brasileiro também não está acostumado a fazer gol de falta, né? A galera criticou muito o senhor Ayrton Lucas e o senhor Alan. E a galera elogiou muito o senhor Alcaraz sobre esses quatro jogadores. Cara, o Ayrton Lucas, eu acho que a crítica nele. Você já pode até fazer uma crítica preventiva, cara. Antes do jogo começar a acontecer, tu já pode começar a criticar o Ayrton Lucas, porque a tua chance de não cometer uma injustiça é grande. Ele provavelmente vai corresponder a qualquer crítica que você faça antes do jogo mesmo acontecer. Agora, com relação ao Alan, cara, vamos lá. Assistindo o jogo ontem, eu não achei o Alan atuando tão mal assim, não. Por exemplo, eu vi diversas bolas longas dele, que foram bolas importantes e que poderiam ter resultado no momento de criação mais agudo do Flamengo. E essas bolas longas lá do campo de defesa, cruzando 30, 40 metros, é difícil de executar, principalmente no momento em que isso estava acontecendo, que já era na segunda metade do segundo tempo. O Flamengo conseguiu esticar boas bolas e ali o jogador já está com um desgaste acumulado que vai diminuir a precisão do cara no passe longo e ele estava conseguindo acertar. Também vi ele muito intenso durante o jogo praticamente inteiro. Ele correndo, tentando cobrir espaço. E os cartões que ele tomou, para mim, o primeiro cartão é desnecessário você se desequilibrar e tomar um cartão depois do adversário não ter praticado fair play, mas dá para entender, não dá para justificar. Eu não consigo justificar isso porque você fica com o teu volante pendurado e isso não é uma decisão inteligente. Mas naquela altura do jogo, vai bater uma certa indignação e o cara pode perder um pouco o equilíbrio e tomar um amarelo como tomou. E o segundo amarelo dele, cara, se você olhar o lance, tem um jogador em campo ali que já entrou completamente exausto, que foi o Lohan, cara. O Lohan, é porque tu não viu o jogo ontem pelo que tava relatando mais cedo aí. Mas o Lohan, cara, porra, o Lohan tava correndo para não chegar em todas as bolas e nesse lance ele tá marcando com a força do pensamento e o Alan tendo que cobrir dois jogadores ali e aí ele acaba chegando meio atrasado na jogada e tem um contato ali que, sendo bem sincero, eu acho que o amarelo é bem questionável. Eu acho que o amarelo pro Alan ali foi um amarelo meio que na conta do histórico dele, por ser primeiro volante, enfim, tem toda a característica de um jogador que tomaria um cartão amarelo no lance daquele. E aí ele acaba sendo expulso, para mim, assim, relativamente injustamente. E aí isso vai fazer com que o nível de atuação dele seja avaliado muito negativamente, porque não importa o que aconteça no futebol, a tendência é que o olhar para o jogo seja mais resultadista do que em termos de performance. E um jogador que é expulso, você vai olhar objetivamente que ele foi expulso, que ele fez o time ficar com a menos, e você vai acabar julgando a atuação dele mais para baixo do que para cima. Mas, assim, tirando isso, eu acho que o nível de atuação dele foi bem razoável. Eu acho que tá muito melhor do que a gente costumava ver. E distante ainda do que a gente exige para um jogador do Flamengo, mas eu acho que ele deu uma boa melhorada. E aí, quando a gente fala do Alcaraz, eu acho que o Alcaraz é também esse jogador intenso como o Alan foi nesse jogo, só que o Alcaraz ele é intenso há mais tempo e ele consegue participar de lances decisivos que resultam em gol para o Flamengo. Inclusive, ele fez um gol ontem, que aquele lance é realmente impedimento, não tem jeito, o Alexandre cabeceou para trás ali na direção do gol e a bola bate no joelho do adversário. E aí, quando bate no joelho do adversário, aquilo fica muito mais caracterizado como um bloqueio do que como uma interceptação. Porque se fosse uma interceptação, seria um corte deliberado do adversário e aí você mata o lance, porque o lance vai nascer de novo e aí você não tem mais impedimento, o gol seria válido. Agora, quando bate na coxa ali no joelho, você já caracteriza mais como bloqueio do que como interceptação. E aí, sendo bloqueio, tem que marcar o impedimento, uma pena, porque isso coroaria uma atuação do Alcaraz ali de sempre tentar buscar o jogo. E é bom que ele cresça, porque o Alcaraz se adaptando o mais rapidamente possível, a gente consegue colocar o Arrascaeta no estaleiro sem que a gente dependa dele para trazer a melhor versão do Arrascaeta de volta. E você falou um quarto jogador, qual foi que eu esqueci? Tá no mudo, tá no mudo, tá no mudo. Na falta, O né? Davi Luiz. Cara, a atuação do Davi Luiz, para mim, defensivamente,
foi mais ou menos o que ele já estava apresentando como padrão, né? Eu acho que defensivamente não mudou muita coisa, não. Eu não vi ele sendo um salvador da pátria e nem sendo uma ameaça constante para o sistema de defesa, assim como é o Ayrton Lucas, por exemplo. Mas eu vi ele tentando em alguns momentos subir para o ataque, até para poder tentar contribuir no momento ofensivo do Flamengo, assim como o Ortiz consegue contribuir. O Ortiz contribui de uma maneira diferente, ele tenta romper menos, ele tenta dar mais passes de longa distância e acaba conseguindo conectar esses passes, enquanto o Davi Luiz tenta de vez em quando dar uma arrancada ali para poder até, enfim, trazer a marcação junto com ele, encurtar o campo e fazer com que a jogada ali tenha uma capacidade decisiva maior por você estar com mais gente acumulada no campo de ataque. Então isso também é uma característica do Davi Luiz, em alguns momentos ele acaba sendo útil nesse sentido. Mas o ponto alto dele, sem sombra de dúvidas, foi a inteligência de fazer o que ele fez na batida da falta, de tentar influenciar o adversário, dizendo que ele ia bater por fora. O moleque comprou essa ameaça, o Marlon, ele abriu como se fosse uma bola a ser batida por fora, o que faz sentido para um batedor destro naquele lado de campo. Mas aí ele vai e bate no meio da barreira e a bola entra. Então, assim, o ponto alto dele é uma... Dá para dizer que é uma exceção. Não é o que a gente vai costumeiramente ver numa atuação de um zagueiro batendo falta daquele jeito. Até porque dificilmente a gente vê falta sendo batida. Essa tua percepção, uma percepção que todo mundo tem há muito tempo, a gente não vê mais gol de falta. Teve até um recente agora do Alan Patrick, se eu não me engano. Mas fora isso, a gente não costuma ver gols de falta. E eu acho que a atuação... Por quê? Eu acho que tem alguns motivos para isso aí. Primeiro, você treinar a batida de falta pode colidir com orientações científicas ali do teu departamento de performance, médico, fisiologia, etc. Então você dificilmente vai formar especialistas em batida de falta hoje, porque o cara não vai conseguir dedicar horas de voo para ficar muito bom nisso. Então eu acho que isso já é um problema no nascedouro da formação do jogador. Segundo, o jogo está mais intenso, então o desgaste também acumulado ao longo dos jogos e do calendário e tudo mais, ele é maior, e bolas batidas com potência para o gol vão fazer com que o jogador se exponha a um risco maior também. E terceiro, hoje, como o jogo está muito mais tático e muito mais intenso, uma perda de posse num lugar errado, com o time mal posicionado para fazer uma transição defensiva, representa um risco muito grande. A gente falava isso na época do Tite. A gente tinha escanteio que era escanteio pró-Flamengo, que resultava em finalização de perigo do adversário. Porque você perdia a posse ali numa bola parada, o teu time inteiro começa a ter que correr, e aí o jogo começa a ganhar uma aleatoriedade pique anos 90, anos 2000. Hoje em dia, como o jogo está um pouco mais tático, existe um cuidado maior com o controle do jogo através da posse da bola. Então, bater direto para o gol pode gerar esse risco. Então, eu acho que tem 3 fatores aí importantes. No nascedouro do jogador, você já começa a não formar jogador com essa característica, e aí se você não tem jogador que é muito eficiente nisso, você dificilmente vai querer comprar o risco de bater uma falta mal e gerar uma posse de bola para o adversário, porque se tu tem um cara que, 80% das batidas de falta do cara, a bola passa pela barreira, e o goleiro tem que fazer uma defesa, aí de repente vale até a pena tu correr o risco e sempre botar esse cara para bater no gol. Só que como é que tu forma um cara desse na base hoje? Tu não forma um cara desse na base mais. Então você não tem um especialista. Eu acho que é por conta disso, principalmente são esses 3 pontos aí.